E é isso aí, amigos e amigas, estou de volta para a segunda parte aqui do vídeo, né, de despedida do meu querido carrinho, meu Onix 2020 LT. É um carro especial para mim porque foi meu primeiro carro 0 km. Eu já fiz a primeira parte, né, falando dos pontos negativos e problemas desse carro. Agora eu vou falar nessa segunda parte os pontos que eu considero positivo. Então fique aqui no canal para acompanhar tudo o que você precisa saber se você tem interesse no Onix. Então vamos lá, galera. Eu vou começar aqui falando, vou até parar aqui rapidinho para poder ler, tá? Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer. Em relação ao pontos positivos do carro, eu começo a falar sobre itens. Essa primeira fornada do Onix, que foi ali, eu vou chamar de fornada assim, tá? Um termo só para vocês entenderem bem. Ali que abrange entre final de 2019, tá? Que foi o ano de lançamento desse carro, até eu acho que o primeiro semestre ali de 2021. Nesse período, nessa primeira fornada, o Onix vinha bem completo, tá? Com uma boa lista, uma farta lista de equipamentos, desde a versão assim mais de entrada possível, que na época, se eu não me engano, era chamada de LS, tá? Mas aí eu não lembro mais. Então, a grosso modo, esse meu Onix, estamos assim, um patamar acima, somente um patamar acima de entrada mesmo, tá? A versão LT é sempre um patamar acima da versão de entrada. Porém, nessa época, ela era subdividida em 3 partes, tá? LT1, LT2 e LT3. Bom, a minha versão, o meu aqui, é a LT2. É uma LT2, tá? Então, na LT2 daquela época, esse carro já vinha de série com carregador por indução, que hoje você só encontra na Premier, carregador do banco traseiro, que você encontra somente também na Premier, na versão hoje, né? Hoje, sensor dos pneus, também somente na Premier. Regulagem dos faróis, do facho de farol, esse carro já tem, mas hoje você só encontra na versão Premier. Lanterna de neblina, esse item é um item que fica ali no para-choque traseiro, tá? É uma luzinha bem bonitinha que obviamente a maioria de nós a gente já usou de forma inadequada, somente porque acha bonitinho e usou de forma estética. Eu confesso a vocês que eu já usei bastante, porque é bonitinho ver aquela luz acesa ali no para-choque. Esse item já não existe nem mesmo na versão topo de linha, que é a Premier. Esse item também, por algum motivo que eu não sei se alguém da Chevrolet estiver assistindo, porque eu lembro que quando eu fiz o vídeo, o pessoalzinho da Chevrolet veio, né, da autorizada lá, veio comentar no meu vídeo lá de uma forma tanto intimidadora, talvez. Bom, então se a galera ainda estiver assistindo meu vídeo, então comente aí por que vocês tiraram e não trouxeram mais, aboliram essa lanterna de neblina que fica no para-choque traseiro. Botão físico do porta-malas, bom, isso é um detalhe, eu só estou trazendo para vocês para nível de conhecimento, tá? O porta-malas ele tem um botão que ele abre ali, você acessando o botão, mas os modelos de hoje, ou você abre pela chave ou você abre por um botão aqui dentro do carro, o que para mim não fez diferença nenhuma, nem se fala aqui no Nordeste, né? Nem fede nem cheira. Então, para mim é um item que tanto faz, se tem ou se não tem, dá no mesmo. Um botãozinho também que do sensor de presença, né, para abertura das portas, que fica todos os modelos, tá? Tanto a linha Onix até chegando na linha Tracker, ela tem somente um botão do lado da porta do motor e o botão aqui, obviamente, para ligar o carro. Nessa fornada, nessa época, existia o botão também na porta do passageiro. Então, se você chegasse na porta do passageiro para abrir o carro, você conseguia abrir o carro pelo botão, tá? Esses são os itens que você já encontrava nessa versão aqui LT, ali de meados de final de 2019 até os primeiros semestres ali, os primeiros meses de 2020. Agora vou dirigindo o carro para ir comentando com vocês os próximos pontos que eu tenho a falar a favor do carro, tá? Eu começo falando assim do conjunto
de suspensão. A suspensão, eu falei no ponto, na parte negativa do carro, que eu acho ela dura, tá? É uma suspensão, porém ela é durável, ela é muito durável. Esse carro, por pouco, né, iria completar 6 anos comigo, né? Estamos no mês de dezembro, ele completaria agora em fevereiro de 2016. E em todo esse tempo, somente a suspensão traseira, enfim, o vazamento do fluido, mas todas as outras suspensões permanecem boas e com uma boa altura, né, de trabalho, de carga, para funcionar em perfeitas condições. Então é uma suspensão que dura, mas dura bastante. E todo o sistema que compõe, né, a suspensão, bandeja, pivôs e tal, a única coisa que eu troquei, digamos assim, com mais de 2 anos, foi a bieleta. A direção desse carro é uma direção elétrica, bem leve, por sinal, na medida certa. Ela é bem gostosinha de guiar. Um carro que tem o seu ponto negativo, que eu esqueci de falar, que é a altura, né? Ele é baixo, é um carro baixo, mas isso também torna ele bem agradável de dirigir, porque na estrada ele parece um carrinho assim, bem uma pegada que combina muito, tá? Na estrada, um carro um pouco mais baixinho. Quando tá acima de 100, 120, ele parece que fica mais colado ao asfalto, e isso dá uma sensação muito gostosa na hora de dirigir. E junto com essa direção que é molezinha aqui, elétrica, e é bem precisa, tá? Não é imprecisa, uma direção que quando você gira ele já responde. Então assim, eu acho um ponto bem positivo. Ele tá com essa capinha aqui feinha, tá? É porque eu gosto, para preservar o volante, mas eu vou tirar, vou até levar ela junto para o carro novo, tá? Mas assim, a volante tá... O câmbio desse carro tem 6 velocidades, tá? A primeira é bem curtinha, então ajuda. E a 6ª marcha é uma marcha assim que realmente é para quando você atingir na 5ª, usando a 5ª marcha, você atingir a velocidade que você quer para manter cruzeiro, né? A velocidade de cruzeiro que você quer manter, 100, 110, 120, você joga a 6ª. Ali você vai diminuir um pouco, né, a rotação do motor, e vai conseguir fazer com que o carro mantenha aquela velocidade de uma forma bem suave, o mais suave possível, né? E tem trocas suaves, engates bem justos e precisos, tá? É um câmbio bem gostoso. Já fala-se muito, né, sobre os câmbios da Volkswagen, deve ser muito bom, mas o que eu posso falar é desse que eu tenho, e também os engates, né, do câmbio do Onix é muito gostosinho também, é um carro bem legal. Eu fico imaginando esse câmbio, né, com o motor turbo. Existe sim, né, versões desse Onix com motor turbo e câmbio manual, deve ser bem legal. O espaço do banco traseiro, a versão hatch do Onix é menor, o entre-eixo é menor do que a versão sedã. Então, pode-se pensar, né, pode passar pela mente que é um espaço pequeno para quem vai atrás. Não, por experiência própria, a Chevrolet soube aproveitar bem o espaço interno para que os adultos, né, todos os ocupantes, tivessem um bom espaço, tanto para a cabeça quanto para o joelho, tá? A distância para o joelho. Então é um ponto positivo também. O banco traseiro, ele é bipartido, tá? Não é coisa de outro mundo isso, mas existem muitos carros hoje, 0 km, que não tem esse recurso, tá, do banco bipartido. Então o banco bipartido ajuda, e ajuda sim quando você precisa transportar algo um pouco maior. Por exemplo, por esses dias eu comprei um espelho grande, tá? Acho que 1,60 m, 1,70 m o espelho. E se eu não conseguisse ter a modularidade, né, do rebatimento do banco traseiro, a minha esposa estava comigo na ocasião, e o espelho chegou até aqui nesse banco dianteiro, né, do passageiro, e ocupou uma parte do espaço do banco traseiro. Se esse banco não fosse bipartido, eu teria que descer todo o banco e não teria condições dela andar comigo. Então isso é bem útil em momentos como esse também. E por último, eu vou falar a respeito assim, em geral do carro, tá? O Onix, de ponto positivo que eu posso claramente pontuar aqui, é a beleza do Onix.
tá? Ele é um carro que desde o seu lançamento até os dias de hoje, ele é muito bonito, foi muito bem. Eu vou até dar minha opinião de forma até polêmica, que eu já até observei isso também na época dessa nova geração do Onix, que na verdade é um facelift, porque na verdade eles só mudaram a frente. A traseira principalmente da versão Red, permaneceu exatamente uma lanterna, só o para-choque que mudou, que na verdade é o mesmo para-choque da versão RS, então não mudou nada. Então, beleza. Mas deixa essa polêmica para... Eu considero toda essa primeira geração do Onix uma questão de design muito bem acertada. É um carro muito bonito. Internamente também ele tem um painel que é o digital, tá? Ainda assim é um painel que casou bem com o Onix. É um painel que é bonito, tem as partes aqui em acabamento cromado, pintado em prata. Então é um carro que ficou bem acertado também nessa questão de beleza, então ele agrada bastante. A gente sabe que brasileiro, né, nós consumidores, uma das coisas que atrai muito nossos olhares para comprar um veículo é a beleza do carro. Então nesse ponto o Onix leva uma generosa vantagem. Pessoal, e uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior e também já iria esquecendo de falar nesse, é um ponto muito importante e interessante para todo mundo, é consumo. O consumo do lado negativo do Onix é o consumo urbano, tá? Ele no etanol, ele com trânsito pesado e ar-condicionado ligado em todo o momento, tá? O trânsito pesado do Recife ele fazia em média 6,5 a 7 km com etanol, e na gasolina ele fazia algo em torno de 8 a 8,5 no máximo com gasolina, trânsito pesado e ar-condicionado. Já na estrada, o assunto consumo é um ponto positivo, pois, diferentemente da cidade, na estrada, no etanol, ele fazia algo em torno de 15 a 16 km por litro, e na gasolina ele alcançava boas médias de 18,5, 19 km por litro, a depender da condução, ele chegaria até aos 20 km por litro. Correia banhada a óleo, tá? Vamos lá. Não quero agora, nesse momento, chegar para vocês e dizer que não, essa questão da correia banhada a óleo é uma besteira. Pelo contrário, eu concordo com todos de vocês em relação às críticas a essa correia banhada a óleo. Eu acho que sim, não seria coisa de outro mundo por parte da Chevrolet para simplesmente, né, convocar uma equipe de engenheiros e desenvolver uma corrente de comando para esse motor. Resolver, inclusive, eu acho que seria até mais inteligente, porque com todas essas questões positivas que eu já falei do Onix, se ele resolvesse essa questão de colocar uma corrente de comando, até a parte dos problemas que eu já falei no outro vídeo, seria algo que os consumidores iriam ignorar. A grande maioria iria ignorar, iria comprar esse carro e provavelmente ele hoje continuaria sendo líder de vendas, provavelmente, tá? Mas ela preferiu manter a correia banhada a óleo. Então isso gera uma desconfiança, tá? Porque não importa quando o brasileiro, né, a maioria, né, não costuma dar a manutenção correta no carro. Eu sou um desses, tá? Vocês vão assistir isso no meu vídeo, que eu confesso, isso eu conto detalhes, então não tem pra que esconder. No vídeo que eu tenho, tá aqui no card da troca da correia, todo o processo da troca da correia banhada a óleo. E normalmente não dá, então isso acaba ocasionando o grande problema relacionado a essa correia do carro, tá? Então, e não importa, os consumidores não entender que assim, não, precisa dar uma atenção, comprar aquele óleo que é caro, vocês não podem deixar de fazer isso. Não, eles vão olhar que a correia quebrou e simplesmente vão falar que o carro não... E no final da história, quem deixa de vender é a montadora, simples assim. Então, eu acho que seria muito mais inteligente, tá? Colocar um produto durável, uma coisa que realmente o brasileiro se agrada, assim como foi a Fiat, né, que insistiu por muito tempo com os câmbios Dual Logic,
mudando somente o nome e nunca dava certo, até que ela entendeu que precisava colocar um câmbio automático de verdade no carro, e aí as coisas melhoraram, a imagem do carro dela, né, começou a subir. Então, mas eu trago de novo por experiência própria em relação a essa correia. O meu carro, ele somente com 120 ou 130 mil quilômetros em uso severo, tá? Severo porque eu trabalho como motorista de aplicativo e meu uso é severo. Foi quando, com 130 mil quilômetros, o carro começou a apresentar problemas caracterizados pela correia banhada a óleo. Ou seja, em todo esse tempo, eu só vim trocar essa correia banhada a óleo esse ano, 2025, ou seja, de 2020 para cá, em uso severo, esse carro não me deu problema em relação a essa correia banhada a óleo. Então o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, a correia banhada a óleo é um problema? Depende, se você não fizer a manutenção certa, ela vai ser sim em algum momento. Esse item, essa peça, por experiência própria, me mostrou que se eu trocar o óleo certo, se eu fizer a manutenção correta, que vai me levar para todo lugar com segurança, com tranquilidade, sem me dar problemas por muito tempo. Só lembrando que o uso normal de uma pessoa, né, que não usa o carro para trabalho é de 10 a 15 mil quilômetros por ano. Então é só vocês pegarem a minha experiência junto com essa questão, né, e fazer os cálculos e entender que assim, ó, o Onix não é um carro que quebra como se parece, né, como se fala por aí. Então é isso. Bom, fica agora a critério de vocês, quem pensa em esse meu carrinho que ficou comigo por tanto tempo, aliás, por todo esse tempo, né, e registrar cada momento, os últimos momentos com ele, tá? Porque a partir de amanhã ele já vai viver uma nova fase da vida dele, e eu também vou seguir a minha vida com o novo modelo que vai chegar aí pra gente, tá bom? Para eu trazer aqui de novidades para vocês no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês lá, tá bom, pessoal? Valeu!